Seja muito bem-vinda à nossa lição 6 da revista Evangelhos Sinóticos. E essa semana nós vamos trabalhar um tema muito precioso, muito importante, que vai, sem dúvida nenhuma, apoiar o teu aluno, o teu filho, na jornada de conhecimento dos fundamentos bíblicos. E eu quero falar um pouquinho da interação de pais e filhos rapidinho e da interação dos professores em sala de aula. Os professores efetivamente vão ter uma abordagem muito poderosa em sala de aula, moderando, né, enquanto os alunos contribuem para enriquecer aquela aula num sistema de sala de aula invertida. E o processo também de modelagem, né, que ele vai sempre modelar todas aquelas entregas dos alunos dentro de uma linha de raciocínio bíblico com fundamento bíblico. Então, basicamente, nós vamos trabalhar, professor, um tema central, um tema que é central na semana, e vamos trazer 7 abordagens diferentes desse tema. E isso também serve para você, pai, ficar antenado. Nós vamos trabalhar um tema central e 7 abordagens diferentes desse tema. Cada uma dessas abordagens vão ser liberadas um dia da semana, de segunda a domingo, todas as semanas. E na segunda seguinte a gente vira um outro tema central e continua de segunda a domingo. E na segunda seguinte a gente vai trabalhando os temas centrais da lição. Esse tema dessa semana é a lição 6. E para você, professor, minha dica é: modere as entregas e modele as entregas para que teus alunos, ao final do dia, possam ter contribuído para um grande mural de conhecimento diverso, de aplicações, dezenas e centenas de aplicações diferentes, porque eles são extremamente criativos, e isso possa encorpar ainda mais os fundamentos da fé dos teus alunos, ok? Então, sua participação em sala de aula é tremenda, motivando, validando, incentivando, direcionando e delegando, em nome de Jesus, a vida do teu aluno. Do outro lado, os pais também são muito importantes, e eu digo que são os mais importantes nesse processo, porque já existem pesquisas onde foi definido que os pais têm em torno de 3.000 horas ao longo do ano, enquanto a igreja tem em torno de 120 horas ao longo do ano com o seu filho, pai. Então você tem mais tempo com ele. Além do que também pesquisas apontam para que a criança ela tenha um desempenho melhor quando ela é ensinada por alguém de perto e de sua confiança, e esses são os pais. Então você tem algumas vantagens em detrimento ao professor. Primeiro, você tem autoridade do céu para declarar sobre a vida do teu filho e para ensinar teu filho no caminho, Provérbios 22:6. Segundo, também foi liberado sobre a tua vida uma autoridade para ensinar de perto, e porque você tem a confiança do teu filho muito mais do que muitas vezes o professor tem. E terceiro, você é alguém com quem eles têm mais tempo em quantidade e qualidade possível. Então, dito isso, pai, você tem toda a liberação do céu para prosperar no ensino com teu filho. E imagina só quando você, família, pai e mãe, se conecta ao professor, dá aquele suporte e juntos trabalham intencionalmente na educação dos teus filhos. Meu Deus do céu, isso é sensacional. Isso é o plano perfeito de Deus na educação, na formação e no desenvolvimento dessa geração. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, e para você, professor, vocês são responsáveis, extremamente capacitados e legalmente, espiritualmente liberados para prosperarem na educação dessa geração, para mudar a mentalidade dessa geração e colocá-los como grandes instrutores de outros, né? Aqueles que lideram, aqueles que tomam os lugares para profetizar e declarar a glória de Deus sobre a nação e sobre uma geração. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Já quero começar a compartilhar com você aqui o esboço, né, do nosso material dessa semana. Então, passando aqui, a gente trabalha então o tema central, versículo-chave,
faz uma exegese do texto para ter um pouco mais de embasamento, né, sobre tudo que está sendo comentado e compartilhado, fatos históricos que também são relevantes até para alunos aí de 13, 12 anos que são mais curiosos e querem um pouco mais de respaldo, reflexão, que é algo mais informal, né, tudo isso é tratado também dentro do escopo do que é entregue, e um desafio do dia. Esse desafio do dia é convidando o teu aluno, o teu filho, para ter uma experiência prática sobre o tema da semana. E fechando com uma oração, onde o teu filho, o teu aluno, pode, de fato, concluir esse processo do dia, entendendo que tudo vem dele e é para ele. E sabendo que do Senhor é a glória, o poder e o domínio sobre a terra e sobre o céu. Então, esse fechamento e oração convida o teu filho a sempre ter o hábito de orar para selar todo o compromisso, para selar todo o entendimento sobre tudo que foi recebido. Bom, o tema dessa semana, o tema central dessa semana é Ele sempre nos encontra, que está em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 31. Esse tema dessa semana, ele abrange muita coisa, então a gente destrincha esse tema em 7 porções, como eu falei para vocês, que são assuntos satélites que permeiam esse assunto central. Qual que é a nossa expectativa? E eu quero deixar muito claro isso para você. Qual a nossa expectativa em sala de aula? A minha expectativa em sala de aula como mãe é que o professor faça esse papel, mas muitas vezes o professor não tem esse conhecimento, o professor não tem essa técnica toda, o professor ele é um voluntário que nós honramos, e eu quero honrar você, professor, pelo voluntariado, pela sua dedicação, mas às vezes lhe falta um pouco mais de insumos, de apoio, para que você possa suprir todas as expectativas, tanto do aluno, quanto do professor, quanto da família, quanto, né, de toda a comunidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O fato dessa ferramenta estar rodando, né, desse método de ensino estar rodando, é para te ajudar, é para que você possa delegar a esse método o que o método pode fazer e cumprir aquilo que só você pode fazer. O que é que só você pode fazer e o método não pode fazer? É exatamente liberar sobre o teu aluno que ele prospere sobre tudo que ele aprendeu. É ter esse calor humano, esse contato. É poder compartilhar a vida com ele. Esse método não compartilha a vida com ele, compartilha mensagens bíblicas e ativa a criatividade do aluno. Mas só você, professor, vai estar lá presente para ser aquele que compartilha a vida, aquele que pode dar o seu próprio testemunho, compartilhar a sua própria vida e conectar propósitos. Então, o seu papel é extremamente importante. Então, quando você recebe os alunos em sala e a gente, partindo desse método, faz a sala de aula invertida, que seria o quê? O aluno agora começa a te provocar no sentido de querer mais e de contribuir sobre o que você veio entregar, aí você tem uma sala de aula extremamente ativada na criatividade e na conexão criativa. Amém? E vai poder, sim, fazer muita diferença, tanto para você pessoalmente, quanto para a tua aula, para a tua entrega. A tua entrega vai ser muito mais abençoada e próspera. Amém? Então, o texto dessa semana, ele está trabalhando esse tema. Ele sempre nos encontra. E cada dia da semana eu trago um assunto satélite recheadíssimo de exemplos práticos para que o teu aluno, para que o teu filho possa começar a fazer conexões criativas sobre o que ele recebeu. Que ele comece a gerar conexões e entrar nesse flow, né, de começar a pensar na Bíblia não como um assunto isolado, mas como um assunto que permeia toda a vida dele. Então, essas conexões, né, essas sinapses, vamos dizer assim, que se conectam ao assunto central, que a gente vai entregar essas porções ao longo da semana, recheadas de experiências práticas, de incentivos práticos, vai ativar a mentalidade do teu filho para esse lugar. Para não mais ler um versículo, ali, pronto, tá bom. Não. Da onde veio isso? Por que isso? Por que aquilo? E começar a criar essa mentalidade dentro de um universo bíblico, dentro de uma postura bíblica, dentro de um entendimento bíblico. Então, esse é o propósito. Por isso a gente vai trabalhar tema após tema, durante a semana, destrinchando cada um deles em 7 porções. Então, a primeira porção aqui, ela já vem em Lucas... aqui é o resumo, vamos lá. Aqui. A primeira é perdidos, mas encontrável. Então, traz essa
alusão, essa reflexão de que você pode até estar perdido, mas você é encontrável por Deus porque Ele nunca te perdeu. Então a gente trabalha muito forte isso, você vai ver nos vídeos, eu não vou me deter nesse ponto. O valor que ninguém tira de você, então por mais que você tenha pecado, existe um valor sobre você, o que te afasta de Deus não é você, mas o pecado. Quando o pecado é confessado e deixado, ele é retirado desse processo e há uma reconexão, então nunca haverá como tirar o valor de quem você é, porque Ele te amou primeiro, né? E inclusive Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou sendo pecadores, né? Não sendo justos e livres do pecado. Então a gente trabalha muito isso com base nesse tema de Lucas 15, 5, né? Que é uma das parábolas tratadas dentro de Lucas 15, que a gente está trabalhando durante a semana como assunto central. E aí a gente vem em seguida sempre usando aqueles parâmetros, tá, gente? Olha, reflexão, fatos históricos, exegese, desafio do dia, oração. E a gente vem para o terceiro tema, o esforço que te alcança. E a gente também trata da outra parábola, né? Falando, olha, ela acende a lamparina, ela varre a casa e procura coisa. A intenção de quem está te procurando, né? E aí eu trato muito que Deus ele não nos procura, mas Ele nos busca, ou seja, Ele sabe onde estamos, né? Mas muitas vezes nós precisamos desejar também ser achados por Deus, e quando nós confessamos os nossos pecados, nós retiramos aquilo que nos impede de estar na presença do Senhor. Então é muito gostoso esse tema, tá muito bacana, gente, muito mesmo. O novo começo que está te esperando, a gente fala do filho pródigo, né? Então é uma das parábolas também que é tratada. Esse texto de Lucas 15 é top, muito legal. E aí a gente vai para a quinta porção, a festa começa quando você volta, ou seja, tudo, o céu está esperando por você, né? Deus está esperando para que você se reconcilie. Existe um favor do Senhor, que a Bíblia diz que Deus espera para ter misericórdia de nós, existe esse favor do Senhor que está pendente ali, né? Está esperando se conectar com o coração aberto, querendo receber. O chamado para buscar os outros, ou seja, peraí, agora também, a partir desse momento que eu me reconcilio, que eu me aproximo de Deus, que eu deixo ser buscado por Deus e salvo por Deus, aí a coisa começa a fluir no sentido de que agora eu me comprometo em buscar outros, eu me comprometo em ser testemunha, eu me comprometo em compartilhar. Então a gente também trabalha muito forte isso, né, nessa sexta porção. E na sétima, que vai cair no domingo, né, a última, antes de você ir para a escola bíblica dominical, o conselho que eu dou é que você venha ouvindo isso, porque os áudios são de 5 a 7 minutos. Às vezes estoura um pouquinho, né? Porque a gente se empolga um pouco, mas não estoura tanto. Mas são áudios curtos, com experiências muito práticas. Deus tem dado a orientação de conectar com eles, incentivando eles a lerem a palavra, a meditarem na palavra. Acreditem nesse método, acreditem nessa metodologia, porque essa metodologia ela vai aos poucos trabalhando o cérebro da criança, para que criança, jovem, adolescente, tá, gente? Quando eu falo criança, é porque eu falo muito de filhos, aí eu falo criança, mas a gente tem que entender que esse método ele alcança todos. Eu tenho exemplos muito claros de pais que assistem regularmente e são abençoados, de filhos jovens. Eu tenho alunos de 21 anos, tenho alunos de 18 anos que são abastecidos por essas porções de microlearning, que é uma técnica de ensino muito usada para alunos de alta performance. Então vocês vão ver que por trás disso tudo tem uma engrenagem que funciona, que Deus nos deu para que isso funcione de fato e alcance resultados exponenciais. Então o aluno vai recebendo essas porções ao longo da semana de 5 a 7 minutos, e essas porções elas precisam ser recebidas e elas precisam ser comentadas, conversadas, exemplificadas, orientadas, para que o coração dele seja discipulado por você, pai e mãe, e pelo professor em sala de aula. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se vocês pais conectarem com essa jornada, se comprometerem de fato e se conectarem em compromisso com os professores, vocês vão entregar o filho de vocês no domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, por exemplo, para aqueles que vão ter o seu encontro, né, onde culmina tudo para o assunto central, o encontro do assunto central, né, onde vai ser abordado tudo, todos os capítulos da semana. Esse encontro, quer seja no domingo ou outro dia da semana, quando isso acontecer, o aluno vai chegar em sala de aula
pipocando, bombando no conhecimento. E para pensar, pai e mãe, o teu filho, ele vai encontrar um lugar de sabedoria em você. Porque ele vai carregar muito do que ele recebeu de você nessa interação, nessa conexão tão rápida, tão simples. Conversas tão rápidas podem ser feitas, ó, dirigindo no carro, e o teu filho conversando contigo, e tu conversando com ele, tu intencionalmente, numa parada no meio do dia, para todo mundo, vem cá, vamos conversar num sábado. Enfim, à noite, vamos ter 5 minutos de conversa sobre o tema dessa semana, vamos bater um papo sobre isso. Isso consolida o relacionamento seu com o seu filho. Isso consolida a relação da igreja, né? Ou seja, do corpo de Cristo com o teu filho. É lindo, é fantástico, é maravilhoso. E tão pouco tempo de envolvimento, de investimento para um resultado tão maravilhoso. Então, se você, pai, e mãe, faz o teu papel ao longo da semana, quando você entrega esse menino em sala de aula, no dia desse encontro, desse grande encontro, né? O sistema de sala de aula invertida vai acontecer porque ao invés do aluno estar sentado sem saber absolutamente de nada da lição e só esperando receber, agora esse aluno ele vai provocar o professor e vão construir juntos um grande mural de um conteúdo sólido daquele tema central. Isso vai ser conectado na mente do teu filho como uma verdade absoluta, que não se negocia, que não se questiona. Glória ao nome do Senhor. Então, o último tema da semana aqui que eu estou tratando é vivendo uma nova identidade, filho encontrado, propósito revelado. Então, você não foi encontrado por acaso, você foi encontrado porque você foi reconectado a um propósito. E tudo aponta para o teu propósito. Tudo que você passou na sua vida aponta para o teu propósito. Então, a gente ressignifica as histórias que essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse pai, essa mãe passou, essa família, essa comunidade passou, entendendo que o propósito de Deus é revelado sobre tudo isso. Então, a gente encerra também essa lição, entregando todo aquele passo a passo, uma oração. E o que é que eu quero levar agora, no finalzinho dessa nossa conversa, ao teu entendimento? Pai, mãe, professor. Vocês como família têm mais tempo com teu filho, vocês como famílias têm uma autorização do céu para prosperar, delegando teu filho para crescer na palavra. E você como família, você tem a oportunidade de se relacionar com o teu filho de uma forma muito mais produtiva, porque você, como eu comentei sobre aquele estudo, você está perto e você dá confiança dele. Você vai estabelecer laços de confiança profundo, você vai estabelecer conexões profundas, você vai estabelecer uma visão de honra por parte do teu filho, você vai estabelecer uma conexão de amizade e discipulado. É tempo de qualidade juntos, só que qualidade juntos trazendo norte para a vida, sabe? Liberando o teu filho para prosperar naquilo que ele foi chamado para viver. E pelo outro lado, o pai, o professor agora, ele tem um aluno ativo, um aluno que se envolve, um aluno que participa. Então, tanto o professor quanto os pais, eles vão trabalhar modelando e moderando a conversa. Vai ser um turbilhão de alunos em sala de aula, querendo colocar suas perspectivas diferentes sobre o tema, suas percepções diferentes sobre o que eles receberam, colocarem mais e mais insumos, informações, assuntos satélites. Ah, lembrei de tal passagem da Bíblia, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo, eles se conectam com isso e vai interagindo. Mas também em casa vão haver reflexões sobre o cotidiano de vocês, sobre o dia a dia de vocês. Olha que coisa linda, seu filho abrir o coração e dizer que sente isso, sente aquilo, percebe aquilo, te dá pistas, te dá sinais de que ele precisa de ajuda em alguma área. Ou seja, o diálogo vai ser aberto, a conversa vai começar e as mudanças vão acontecer partindo de algo tão simples e tão do céu para a tua casa. Então, eu quero encerrar aqui trazendo para vocês esse convite a mergulharem fundo nesse propósito de buscar mais e de se envolver cada vez mais naquilo que traz vida abundante para a tua família. E esse é um método que nasceu do céu, nasceu no céu e foi enviado para nós. E eu creio que ele vai impactar Brasília e o mundo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Espero que esse tutorial possa ter te ajudado, mas se você tiver alguma dúvida, se você precisar de algum apoio mais, manda para mim
um direct ou manda para mim uma mensagem nos meus canais e assim que eu puder eu te respondo e a gente vai construindo essas melhorias e alcançando cada vez mais o coração da nossa geração, em nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo que o teu filho é a resposta para essa geração. Levante o teu filho como autoridade nessa terra, construindo agora, pavimentando agora os fundamentos da educação cristã sobre a vida dele. Deus abençoe você. Tchau, tchau.